Olá, bom dia, meus amores. Hoje, em nossa disciplina de ciências, estaremos realizando algumas atividades, certo? Use o que aprendeu, tá? Que fica na página 27, certo? De ciências, ou seja, do caderno de ciências, tá? E registrem a data de hoje, 9/10/2020, certo? Essa atividade é aquela atividade que fica sempre no final da unidade, certo? Estaremos finalizando, né, os conteúdos de ciências, certo? Com essa atividade. Na próxima aula de ciências, estarei iniciando a revisão, certo? Para a provinha de vocês. E como eu irei fazer essa revisão? Irei revisar a primeira unidade e depois a segunda unidade, certo? Conforme o tempo e o cronograma, certo? Mas depois nós conversamos em relação a isso, ok? Então, hoje vocês irão realizar, certo? Essa atividade. Use o que aprendeu. Vamos lá ver o que ele está aqui sugerindo, né? Ou seja, solicitando para que vocês realizem. Identifique os órgãos do sistema excretor urinário na imagem abaixo, tá? Bem facilzinho, vocês irão identificar, tá? Irá registrar aqui o nome desses órgãos para que depois possamos fazer a correção, certo? Bem simplesinho, tá? É só analisar e se lembrar da aula que já foi dada, né? Em relação ao sistema excretor. Identifique o tipo de vaso sanguíneo de acordo com as descrições abaixo. Já vimos também os vasos sanguíneos. Tem paredes finas e válvulas que impedem que o sangue volte pelo caminho errado. Tem lá bem explícito o que é. São vasos fininhos que conseguem chegar a todos os cantos do nosso corpo. Também tem lá no conteúdo, tá? Mas isso aqui é importante você compreender e lembrar e esquecer jamais, tá, gente? Os vasos sanguíneos, que é muito importante. Lembra que eu também falei uma vez que realmente vocês têm que compreender porque é um pouco confuso, vocês podem se atrapalhar, então se atentem, tá, a essas colocações aí, certo? Ou seja, as características de cada um. Letra C. Apresentam paredes mais grossas para aguentar a pressão do sangue bombeado pelo coração, certo? Também tem lá, então, dá essa revisada aí, tá, no conteúdo, já começa a revisão, né, para estudar para avaliação de ciências, certo? É isso que eu indico a vocês. Terceiro, indique no desenho abaixo as seguintes partes do coração. Veja, aí tem aqui átrio direito, válvulas, ventrículo direito, septo, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Bem simples também, você irá relacionar, tá? Ou seja, irá aqui registrar o nome de cada um, certo? Aqui na quarta questão, o sangue é importante elemento do sistema cardiovascular, realmente. Sobre ele, responda as questões a seguir. Do que é formado o sangue? Também vimos do que é formado o sangue, também explícito lá no conteúdo. Quem se lembrar, né, que é o mais importante, né, ter compreendido o conteúdo para que esteja respondendo às atividades, ok? Qual a diferença entre o sangue venoso e o sangue arterial? Né, eu vejo que a atividade de ciências hoje, né, ou seja, essa atividade que fica no final da unidade, ela está bem relativa, bem compreendida realmente, tá, gente? Tudo que nós vimos, ele está cobrando aqui nessa atividade. Agora aqui na página 29, para fazer mais. Procuro no diagrama as respostas para as descrições abaixo. Vejamos aqui o que ele está solicitando. Na letra A, armazena a urina antes de ser eliminada pela uretra. Tubos que levam a urina dos rins à bexiga. Órgãos responsáveis pela filtração do sangue, formada por água e excretas retiradas do sangue, tá? Então, vocês irão procurar aqui nesse diagrama essas quatro palavrinhas, certo? Que se relaciona a cada uma delas, tá, gente? Você já sabe como realizar, eu tenho certeza disso. Explica a relação entre os sistemas listados a seguir, entre o cardiovascular e o excretor.
o cardiovascular e o respiratório, o cardiovascular e o digestório, tá? Vocês vão fazer essa relação entre cada um, tá? Conforme ele está solicitando aqui. Na página 30, na questão 7, você já reparou que quando bebe muita água acaba urinando mais? Realmente, né? Quanto mais a gente faz a ingestão, né, de líquido, a gente urina mais, né? A quantidade de urina formada e o tempo que aguentamos segurá-la estão relacionados ao quanto de água bebemos. As condições do corpo, entre outras características. Peça ajuda a um adulto, ou seja, seu papai, ou sua mamãe, ou sua vovó, e realize uma pesquisa para responder a essas e outras perguntas. Escreva as suas descobertas no quadro abaixo. Tempo para a formação da urina. Você irá pesquisar, certo? Ou individualmente mesmo, sem ajuda, que vocês são capazes de realizar essa pesquisa sem a ajuda do papai ou da mamãe, tá? Mas quem tiver um pouco de dificuldade pode pedir essa ajuda, certo? Não esqueça de registrar também a fonte, né? Pode colocar a fontezinha aqui bem embaixo, ó. Tia, em relação ao tempo para a formação da urina, eu achei nesse site, certo? Já a quantidade de armazenamento de urina pela bexiga eu encontrei em outro site, tá? Então, registrem a fonte que fica interessante para a gente debater. Tempo que se consegue ficar sem urinar, ok? Irá pesquisar e registrar aqui. Uma pesquisa também bem simples, tá? Não precisa ter dificuldade. Na verdade, não tem dificuldade nenhuma em fazer essa pesquisa, bem simplesinha. Aqui na questão 8, qual das alternativas abaixo apresenta órgãos que compõem apenas o sistema urinário? Vocês irão analisar as afirmativas, tá? Irá marcar com um xizinho, certo? A qual se representa os órgãos que compõem apenas o sistema urinário, certo? E na questão 9, de acordo com o que você aprendeu nesta unidade, qual é o componente do sistema circulatório que também é fundamental para o sistema excretor? Irão analisar. Cite a função dele em cada sistema, tá? Aqui tem duas perguntas. Primeiro, você irá descobrir qual é esse componente do sistema circulatório que também é fundamental para o sistema excretor. E em seguida, você irá relatar, citar a função dele, ou seja, desse componente em cada sistema. Quais são os sistemas? Circulatório e excretor, ok? Aqui na página 31, né, e finalizando aqui, não, deixa eu olhar, não, tem mais uma, certo? Finalizando, não, perdão, dando sequência aqui na página 31, não é isso? Tem mais um desafio que vocês irão realizar também. Complete o texto abaixo com as palavras corretas, tá? Vocês irão completar, certo? Analisar com calma as palavras que se encaixam aí, certo? Podem ir lá dar uma pesquisada no conteúdo para que vocês possam se relembrar, tá? Essas palavrinhas aí, tá? Ou seja, as palavras corretas para se encaixar aqui nessas lacunas, certo? Tem uma linha de chegada que vocês sempre realizam para saber o nível de conhecimento de vocês em relação às unidades estudadas, certo? O que aprendi, se você aprendeu órgão do sistema excretor, qual foi o seu conhecimento, como se forma a urina, órgão do sistema cardiovascular e o caminho do sangue em nosso corpo, certo? E finalizando, agora sim, estaremos finalizando, tá? A gente pode observar que são atividades bem simples e rápidas de ser respondidas, tá? Não é muitas atividades assim, complexa, certo? Porque se fosse realmente complexas, eu teria dividido essa atividade em duas partes, mas não, são atividades simples que dá para realizar facilmente, certo? Lembrando aqui, ó, na última página, né, das unidades, graças a Deus, encerramos a nossa disciplina de ciências com essas atividades, certo? Nas próximas aulas, né, até a nossa avaliaçãozinha do terceiro bimestre, estaremos agora fazendo uma revisão, certo? O bom é que nós concluímos antes do tempo, né, para poder estudar mais, né, com essas revisões que serão feitas, certo?
Realizem também essa atividade aqui, bem simples também, tá? Que fica aqui na página 32, tá? Encerrando aqui, né, as atividades, né, de ciências, certo? Respondam, realize com calma, tá? Não precisam ter pressa. Se não der tempo a gente corrigir tudo hoje, corrigimos na próxima aula, tá? Mas tentem realizar, certo? Por ser atividade simples, né? Creio que vocês não terão dificuldade nenhuma, tá, de estar realizando essa atividade ainda hoje. Eu digo assim, caso não dê tempo em relação à pesquisa, né, que requer um pouquinho de um tempo maior para estar realizando essa pesquisa. Mas não se preocupe, inicie realizando as atividades para que em nossa videoconferência de logo mais, perdão, gente, a correção dessa atividade, certo? Não será feita hoje, porque já estava esquecida de comunicar a vocês. Hoje não terá videoconferência, porque por conta do nosso drive-thru que será realizado hoje de 1 às 5 da tarde, tá? No colégio, certo? Então, perdão. A correção dessa atividade ficará para a próxima aula de ciências, tá certo? Beijos, tá? E até a nossa próxima aula, certo?